Primeira coisa que a gente precisa entender, servidor, é que o mercado imobiliário ele começou a crescer no século passado. E por que ele cresceu no século passado? Porque é o seguinte, as pessoas viviam ainda, em boa parte do nosso país, na área rural, numa área mais afastada das cidades. Durante aí 3/4 do século passado, ali até por volta dos anos 70, dos anos 80, realmente o Brasil ele era um pouco mais voltado aí para essas atividades rurais, essas atividades realmente não urbanas. Além disso, a gente precisa observar que o sistema financeiro realmente ele era muito restrito. As pessoas não tinham amplo acesso ao sistema financeiro, ao sistema de investimentos, aos sistemas que a gente consegue hoje ter acesso com muito mais facilidade e na palma da nossa mão, beleza? Então, sabendo disso, a gente precisa observar que nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, o meu pai especificamente fala bastante para mim sobre isso. Meu pai já está com 75 anos de idade aí, então ele viveu, né, aí da metade para o final dessa parte do século aí em que o ramo imobiliário realmente ele era muito favorável. E por que isso? Porque, como eu disse, tendo em vista essa limitação de acesso ao mercado financeiro, as pessoas, quando tinham uma sobra financeira, quando tinham um fôlego financeiro, o que eles faziam para não deixar o dinheiro debaixo do colchão, para não deixar a inflação levar esse poder de compra junto com ela? As pessoas investiam em terrenos, em casas, em imóveis. Investiam no mercado imobiliário. O mercado imobiliário nessa época ele ainda era desaquecido. Ele realmente ainda não tinha a relevância que ele possui hoje. Então as pessoas ao fazer essas aquisições nem imaginavam o potencial que isso iria ter. Além disso, percebam que era mais facilitado para a população em geral, para os servidores públicos da época, conseguirem adquirir imóveis físicos, adquirir realmente bens patrimoniais em imóveis. Como assim, John? Porque se a gente for fazer uma conversão, aí, claro que na época não se usava o real para adquirir as coisas. O real ele veio aí com o plano real na década de 90. Mas se a gente for fazer uma conversão por muito pouco dinheiro, eles conseguiam adquirir um terreno. Então, como é que costumava acontecer assim? Sobrava um dinheiro ali e a pessoa queria fazer algum tipo de investimento, ou queria usar esse dinheiro para alguma coisa, ela ia lá e comprava um terreno. Pagava, sei lá, 800, R$1.000, 800 reais, R$1.000, R$1.500 aí na conversão, né? Para comprar um terreno. Era muito barato realmente, servidor. Era bem barato. E aí, beleza. Um mês ou dois depois, ia lá e fazia a fundação da casa, o alicerce. Aplanava ali o terreno, fazia a fundação, o alicerce. 2, 3 meses depois, levantava as paredes da casa. 2, 3 meses depois, fechava a casa por cima, botava o telhado, tesoura, tudo certinho. 2, 3 meses depois, pintava tudo e tinha uma casa pronta, em cima de um terreno. Então tu vê que essas pessoas, elas realmente, por ser muito barato, pelo mercado estar desaquecido, as pessoas conseguiam adquirir muitos imóveis. E com isso, esse mercado foi começando a ser aquecido. E ele estava em pleno desenvolvimento aí na década de 30, 40, 50, 60 e 70. Ele continuou aquecido por mais algumas décadas. Porém, ali por volta da década de 70 a 80, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, essa urbanização, e agora tu vai ter que lembrar lá das aulas de geografia de novo, tu vê que aqui, ó, como a geografia é importante para o nosso bolso servidor, beleza? Então, começou aí uma urbanização, um movimento das pessoas saírem dessa área rural e virem para mais perto aí da cidade. A cidade em si também, por esse movimento, começar a se expandir nas regiões metropolitanas. E aí, a valorização do mercado imobiliário começou a se mostrar muito forte. E o que aconteceu? Essas casas que eram construídas nesses moldes que eu te falei, aí levava um ano para a pessoa construir uma casa, comprava o terreno e construir a casa. Daqui a pouco ela desembolsou aí 5 mil, 10 mil reais da época para fazer uma casa. E depois, alguns anos depois, 10, 15,
20 anos depois essa casa ela vale 200 mil, 300 mil. Realmente uma valorização muito grande aí que ninguém imaginava na época em que estavam fazendo os investimentos. E no momento que as pessoas se dão conta disso, realmente começam a fazer propositadamente investimentos em imóveis. Aí sim, depois que se deram conta, começa a função do mercado imobiliário em si. Porque nesse primeiro momento realmente foi a descoberta do mercado, as pessoas comprando os imóveis, comprando os terrenos e tendo reflexo mais adiante. E agora se tem realmente um mercado aquecido, em que basicamente tu vai lá, compra um imóvel, isso eu tô falando aqui na década de 50, 60, 70 ali, tu vai lá, compra um imóvel e espera que ele vai valorizar. Os imóveis passaram aí por anos de valorização. Realmente o crescimento populacional e o crescimento das cidades, o crescimento urbano permitiu uma valorização, vindo escola, vindo pavimentação, vindo aí todo um centro urbano para dentro para ao redor desses imóveis, e aí qualquer lugar da cidade realmente permitia esse tipo de valorização. Então as cidades começando a crescer cada vez mais, permitiu uma valorização dos imóveis. Até aqui, tudo certo, servidor? Coloca aqui nos comentários se tá tudo tranquilo, se tu tá entendendo o que eu tô falando. Se tu ficar com alguma dúvida aí, ou se tu achar que tem que pontuar alguma coisa na minha fala, bota nos comentários aqui. Show? Vamos dar continuidade. Tendo então agora um sistema financeiro que está começando a oferecer oportunidades aí por volta da década de 80 para as pessoas em geral, os governos eles começam a observar que esse mercado imobiliário ele pode acabar se transformando numa bolha. Então o governo ele precisa dar uma regulada nesse mercado. E aí tu pode estar perguntando, o governo está sempre metendo a mão nas coisas. Sim e não, mais ou menos. O governo ele não é nenhum bonzinho que quer só o bem da população e o desenvolvimento financeiro de todo mundo, mas ele precisa regular as situações, porque realmente, pessoal, vejam, se tu deixa um mercado desses se desenvolver de uma forma descontrolada, sem uma regulação, sem uma fiscalização, pode acabar havendo uma bolha, assim como houve a bolha do subprime em 2008 lá nos Estados Unidos, que afetou o mundo todo. A gente precisa que os governos fiquem realmente regulando essas relações para não deixar o caos se instalar no momento que existe um efeito cascata e uma relação entre todos os outros setores, beleza? O setor imobiliário aí é um setor basilar de qualquer nação e a gente precisa ter um cuidado a mais quanto a isso. Então os governos vieram e começaram a regular. Ao mesmo tempo que o sistema financeiro oferecia oportunidades agora para tu fazer um investimento em outros produtos financeiros que não só a compra de imóveis em si, imóveis físicos em si. Por outro lado, ali também nós passávamos por uma crise política, uma crise de gestão financeira aí, que lá por volta de 1990, na década de 90 ali, 92 se eu não me engano, no governo Collor houve aquele bloqueio das poupanças. Então o pessoal que também já tinha um dinheiro guardado em poupança teve seus valores bloqueados. E o que isso ocasionou? Um reforço daquela mentalidade de que não dá para investir no sistema financeiro. Nós precisamos continuar investindo em imóveis, é a única forma segura de ganhar dinheiro. E aí com isso existe essa fala de que o melhor investimento que existe é investir em imóveis, é comprar uma casa e comprando várias casas aí, porque ele só valoriza. A casa é o único bem que tu compra que não desvaloriza. Meu pai diz isso muito pra mim, meu pai disse até bem recentemente, ele veio aqui em casa me fazer uma visita e disse, o melhor investimento que tem é comprar imóvel. Eu tive que falar pra ele, cuidado, cuidado, não é mais bem assim. E tu deve estar pensando, tá, mas por que não é mais bem assim? Deixa eu te explicar.